Já estão com o coração aberto para a palavra? Então vão abrir no Evangelho de João, capítulo 4. Estão no amém ou na misericórdia? Já acharam? Esse Evangelho, todas as vezes que vocês forem ler o Evangelho de João, não tem nenhuma palavra no Evangelho de João que é sem um sentido. Todo o Evangelho de João é o Evangelho, a Bíblia toda é de uma riqueza absoluta. Mas o Evangelho de João, ele é muito místico e ele tem muito significado. Então, é a história de Jesus com a samaritana. Então, vamos começar a partir do versículo 4, a partir do versículo 5. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Palavra da salvação. Vamos começar com algumas palavras desse encontro maravilhoso de Jesus com a samaritana. E lembrando que hoje a samaritana é cada uma de nós. Cada uma de nós. Quando a samaritana chegou no poço, quem já estava lá? Quando você chegou aqui, quem já estava te esperando? Pensem nisso. Ele sempre nos precede. Quem sonhou com esse encontro antes de nós foi Ele. Ele sonhou em estar agora sentado nesse poço, na borda do seu coração, antes mesmo de você pensar, de você imaginar que um Deus tão poderoso veio aqui somente para encontrar com você. O encontro é pessoal, intransferível. É você e Ele. E João começa a dizer que Jesus estava cansado, fatigado. Santo Agostinho diz que Jesus se cansou de tanto correr atrás de nós. Você já parou e pensou em quantos lugares Deus já te buscou? De quantos caminhos Ele fez até que Ele conseguisse trazer você hoje aqui? Então, quanto que Deus tem andado atrás de cada uma de nós? O quanto Ele tem andado? Fatigado, Jesus assentou. Fatigado, por mim, por ti. Esse amor desse Deus
é extraordinário. Então pensem que Jesus fala 3 palavras que surpreende a todos nós. Jesus fala: dá-me de beber. Quando você imaginou que você chegando aqui para buscar a Ele, é Ele que se dirige a você e fala: dá-me de beber. Jesus pediu o que para a samaritana? Água? A sede de Jesus é de água? Ele falou água? Ele falou: dá-me de beber. Ele não falou: me dá um copo de água. Por quê? O que Jesus está pedindo? Dá-me o que tu és, dá-me o que trouxe, dá-me o teu coração. Jesus tem sede de você, Ele tem sede da sua alma, Ele tem sede da sua história, Ele tem sede das coisas que estão escondidas e que você não tem com quem contar. Existem dores dentro de você que você não tem coragem de falar nem para um sacerdote. Existe uma dor tão oculta em nós, tanto sofrimento, tanta dor, que a gente marqueia a nossa vida espiritual e fazemos com Jesus uma relação quase que escolar. Chegamos diante dele e só falamos o essencial, e só rezamos mais ou menos, e falamos: olha, quanto tempo já tem que eu estou aqui, mas não falou aquilo que precisa ser dito. Há quanto tempo você não se quebra diante dele? Dá-me de beber. A única coisa que interessa a ele é a sua vida. Deus se interessa pela sua história por inteiro. Não traga pedaços diante de Deus. Ele quer te curar na sua inteireza de mulher, na inteireza que Ele sonhou com você. Ele não quer te ver fragmentado. Deus não quer mulher caída, acabada, destruída. Ele não te criou para isso. Dá-me de beber. Foi o que Ele pediu. Abra hoje o seu coração para Ele. Entenda que a sede de Deus é muito mais profunda do que você pode imaginar. Mas aí, como a samaritana, a gente tem dúvida e fala: mas você nem tem um balde, e o poço é profundo, Senhor. Nós fazemos igual a samaritana: mas será mesmo que o Senhor tem interesse na minha vida? Na minha vida tão miserável, Senhor, nessa vida que não leva a lugar nenhum, nessa rotina todo dia de levantar, ir trabalhar ou não, cuidar dos meninos, cuidar de uma casa. O Senhor tem interesse nessa história? Sim, é nessa história. Porque é nessa história que Ele transforma. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês. A vida espiritual, ela não é um chapéu que te sobrevoa. O acontecer de Deus tem que ter uma vida concreta. Por isso que a gente tem que saber que Nossa Senhora era uma menina, uma adolescente que morava em Nazaré, prometida a José. Porque Deus só pode fazer o acontecer dentro de uma vida concreta. Compreendem? Deus não vai agir sem ser um lugar onde Ele possa agir em você e através de você. Deus primeiro te transforma para que você possa agir, Ele possa agir através da sua história na vida de quantos? Olha quantas mulheres somos. Olha quanta história Deus está aqui para transformar, para que vocês possam trabalhar com Ele, por Ele, para Ele e nele. Presta atenção. Falei: mas Ele está olhando, é para mim? Sim. Ele está me pedindo: dá-me de beber, é para mim? É para você. Não tenha medo. E é tão interessante que tem 2 coisas aqui tão lindas. Quando fala que o Senhor está assentado. Na palavra de Deus, quando você vê a descrição de que alguém assentou, é sempre a relação de um rabino com alguém que escuta, é sempre a posição de um mestre que ensina. Mas tem uma outra vez que se encontra as pessoas sentadas, é quando elas estão mendigando. São os cegos à beira da estrada que grita: Jesus, filho de Davi, tente piedade de mim. É o Bartimeu que é cego e que grita para Jesus curá-lo. Mas dessa vez é Jesus que está sentado mendigando o seu amor. Não é só nós que somos mendigos de Deus. Ele é mendigo do teu amor.
Ele assenta para te pedir: dá-me de beber. Sacia a sede que eu tenho da tua alma, da tua vida. Eu que te criei, que sonhei com você, que morri por ti. O sangue que Ele perdeu por cada um de nós é precioso, a alma de cada uma de nós, a vida de cada uma de nós é absolutamente preciosa para Ele. Por isso Ele veio hoje ao encontro de cada uma das mulheres que está sentada aqui. Não tem nenhuma vida que não interesse a Deus. Não tem nenhuma vida que não seja de valor para Ele. Deus quer que você entenda que a sua vida é bem-aventurada. Que você é querida, sonhada, amada, desejada por Ele. Dá-me de beber. E a outra coisa linda, que João é detalhista, não é? Ele fala, era a hora sexta. O que significa a hora sexta? Tem 2 vezes descrito isso na Bíblia. Aqui no Evangelho com a Samaritana, e quando Pilatos leva Jesus lá para fora e fala que não vê nele nenhum pecado, nenhum erro. Aí está escrito, Jesus assenta e era a hora sexta. O que quer dizer? A hora sexta é a hora que o sol está sobre, é como se fosse o meio-dia. É quando não tem sombra, que a luz está sobre você. É porque existe um antes e um depois daquela hora. Esse momento aqui na canção 9 é a hora sexta. Todas as vezes que vocês permitirem fazer um caminho interior, é a hora sexta. Todas as vezes que vocês escutarem uma palavra de Deus e permitir que aquela palavra entrou no seu coração, é a hora sexta. É a hora da mudança, é a hora da transformação. Aquele encontro com a samaritana foi um divisor de águas na vida dela. Ela era uma pessoa antes e se tornou outra depois. Então, quando Jesus conversa com ela e fala da história dela, Jesus não a humilha, mas Jesus mostra para ela que sabe tudo dela. Quando Jesus diz assim para ela, Jesus diz a ela, deixa eu localizar o versículo aqui. Jesus fala com ela, no versículo 16, vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falastes bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisto falastes a verdade. E a mulher falou, você é um profeta. Quando Jesus fala com ela sobre a vida dela, Jesus não a humilha, mas Jesus reconhece que aquela mulher está na busca de um desejo. Ela tem um desejo de ser amada. Só que ela está buscando desejo no lugar errado. Não busque matar a sua fome com aquilo que não te sacia, nem sua sede com aquilo que não mata a sua água, sua sede. Que a nossa sede vai muito mais além da água. O que nos acontece? Para que a gente possa viver a hora sexta, para que a gente possa viver uma transformação, está escrito na palavra de Deus, que a palavra vai cair sobre nós, mas ela precisa encontrar em nós um terreno, porque ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser arado, ele precisa ser empapado pela palavra, para que a palavra possa germinar e dar fruto. Quando é que nós vamos viver uma conversão? Quando eu escutar aquela palavra chegar no meu coração e aquilo der fruto, aquilo mudar a minha forma de pensar e de agir por causa daquela palavra. Então, pensem nessas coisas que eu vou dizer a vocês aqui agora. Qual é o seu desejo mais profundo? Falo, nunca pensei nisso, porque às vezes a gente confunde desejo com necessidade. E a gente acha que desejo é aquilo que eu passo diante de uma vitrine e falo, uau. O desejo mais profundo da nossa vida não pode ser aquilo que o dinheiro te compra. Porque quando você vê aquilo na vitrine e você fala, uau,
que você compra, quando você pega aquilo que você comprou e você entra na fila do caixa para chegar, para pagar, aquele negócio não está brilhando igual está brilhando na vitrine. Aí quando chega em casa, você larga para lá. Então não era o seu desejo. Não confunda. O nosso desejo, qual é o desejo maior do ser humano? É ser amado, é ser reconhecido, é ser valorizado, é ser visto. Isso é que sacia a nossa fome. Se a nossa vida não for baseada num amor incondicional, se ela não for estruturada sobre um amor condicional, incondicional, nós não damos conta da nossa caminhada. E esse amor incondicional, onde a nossa vida está estruturada, é Jesus. Tem que ter um eixo firme na nossa vida, aonde nos permita bater. A hora que o vento bater, a gente sabe aonde a gente se segura. E é nele, e somente nele. Então preste atenção. Quando Jesus fala com a samaritana, e ele fala, dá-me de beber, você não imaginaria que Jesus estava querendo você, a sua história, a sua miséria. Não perca a oportunidade de se entregar inteira diante dele. Aquela pessoa, às vezes você só precisa de um, às vezes você não tem um interlocutor, às vezes você não tem alguém que poderia te escutar. Você fala, mas para quem eu vou contar isso? Só para ele. Guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. A gente só chora diante daquele que pode nos curar. Então por isso que a gente chora lá no Santíssimo. Eu estou chorando diante de alguém que é vivo. E que eu saio de lá, eu entreguei a minha dor e a minha miséria, e eu tenho certeza que Ele irá transformar. E se Ele tem sede de nós, muito mais deveríamos ter sede dEle. Mas quanto é difícil saber que nós temos sede. Porque quando eu tenho sede de água, eu vou até ali, tomo um copo d'água e mato a minha sede. Mas como é difícil medir a nossa sede espiritual. É muito difícil, porque na grande maioria das vezes, a gente deixa a nossa vida impermeabilizada. Impermeabilizada, a água do Espírito bate, vocês cantaram tanto, clamaram o Espírito Santo. Se eu não tiver um coração já aquebrantado, amolecido, a água bate e volta. Não penetra, não transforma, não empapa, não pode trazer mudança na minha vida. Porque a gente fica impermeabilizado como se tivesse uma vida perfeita. E se apresenta diante de Deus como tudo está bom. Não, está bom não, deixa eu te contar. Mas Jesus vai se interessar por isso? Vai. Mas eu posso falar para Ele aquela tristeza, aquela frustração. Eu posso falar para Ele tudo que está deixando o meu coração entristecido? Pode. Posso falar é tudo, mas eu posso falar tudo mesmo? Pode falar tudo. Como é difícil medir a nossa sede espiritual. A gente está sempre escapando do ponto de vista espiritual. A gente fala, mas eu já até rezei o terço hoje. Eu até fui à missa. Eu já até fiz uma caridade. A gente acha que a nossa vida espiritual se reduz a isso. A gente acha que a vida espiritual é vir aqui a Canção Nova e a partir de segunda-feira eu entro na minha vida normal, como se eu não tivesse passado por um acampamento. Se Deus não for a nossa essência, se Ele não for a razão da nossa transformação, está errado. Em tudo eu tenho que transpirar Deus. Então vocês imaginam quão longe nós estamos do nosso processo de conversão. Descobrir que eu tenho sede. Descobrir que eu tenho sede e fome de Deus. Assim como a corça vai correr pela água para buscar a água, nós temos que ter sede de Deus e buscar por Ele. A pior coisa que pode acontecer para um cristão é estar saciado de Deus. Porque é a fome dele, é a sede dele que vai me fazer estar em busca dele. Se eu me sinto saciada, eu vou buscar Deus aonde? Não vou buscá-lo. Eu só vou buscar Deus quando eu tenho sede dele. Vocês vieram aqui por sede de Deus. É Ele que vocês vieram buscar, mais ninguém. Vocês vieram poder estar diante de Deus vivo, para ter um encontro olho no olho e deixar Ele te quebrar, como eu disse ontem.
é ser visto pelos olhos dele e permitir ser quebrado por ele. Então, a pior coisa que pode nos acontecer é estar saciado de Deus. Porque o dia que eu não quiser buscar mais nada, o dia que eu achar que já está tudo certo, que eu já tenho o suficiente, que eu não preciso aprender mais nada, que não tem nada em mim que precisa ser ainda convertido. Será que de verdade eu tenho coragem de falar com ele? Senhor, quando ele fala, dá-me de beber, eu falo, mas eu vou te entregar tudo. As minhas misérias, o meu pecado, os meus medos. Será que eu vou te convidar para entrar lá no porão da minha casa? Será que eu vou abrir todas as portas para o Senhor e te mostrar aquilo que está escondido há tantos anos que eu nunca contei, mas que Ele sabe? Mas que Ele sabe. E Jesus quer tirar as nossas dores, as nossas feridas. Ele quer nos ajudar a compreender a que fomos criados. Esse ato de amor de Deus por nós. Deus nos ama de uma forma absolutamente incondicional. O dia que compreendemos isso. O dia que compreendemos que esse amor não tem limite. Não tem limite. Deus nos ama do jeito que estamos para nos fazer daquilo que um dia Ele sonhou que a gente vai ser. Ele nos ama apesar da nossa miséria, apesar dos nossos medos, apesar do tanto de como eu vou me blindando em relação a Deus. Eu falo, eu entrego isso aqui para Ele, eu não entrego tudo para Ele, eu entrego só um pedaço. Eu não tenho coragem de falar tudo, Filó, mas eu posso entregar tudo. E se Ele não fizer exatamente aquilo que eu quero? Qual é o nosso problema igual a samaritana? É a desconfiança de um amor tão incondicional. Nós aqui, tantas mulheres já fomos tão traídas, tão trocadas. Tantas vezes abusaram do nosso amor. Tantas vezes não nos valorizaram, não nos respeitaram. Que a gente acha que o amor de Jesus vai ser a mesma coisa. E que uma hora Ele vai nos largar. E que uma hora Ele vai nos trair. E uma hora Ele vai falar, eu vou te amar somente se você ficar loura. Ou quem sabe se você ficar ruiva. Ou se você ficar mais alta, mais magra. Ou tiver mais poder financeiro. Não, aí chega aquele que é o Senhor de tudo e fala, dá-me da sua história, do seu coração, da sua vida. É isso que eu quero. Mas eu não tenho nada, Senhor, eu mesmo. É sim, me conta aqui a sua história. Me conta aonde você está parada. Conta para mim aonde que você ficou paralisada. Conta para mim qual é o seu medo que não te deixa avançar. Qual é o seu medo? O contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é medo. Eu tinha vontade de casar, mas eu tenho medo de não dar certo. Vai casar que dia? Nunca. Nunca. Ontem eu encontrei com uma senhora aqui, que falou, eu tenho uma filha especial, mas eu e meu marido temos medo de ter mais filho. E eu disse a ela, olha para mim. Você é cristã católica? Sou. Pega seu marido, ajoelhe diante do Santíssimo, consagra teu útero a Ele e diz, o Senhor nos fez família. Se o Senhor precisar desse útero, de nós como família, que o Senhor envie aqueles que o Senhor quiser. Porque se você tiver medo, você não vai sair do lugar. Então eu tive uma família que a primeira filhinha tem síndrome de Patal, que é uma das síndromes mais incompatíveis com a vida. Hoje a menininha já está fazendo 9 anos, já está andando. E eu disse para eles, não pare, para não permitir para que vocês não percam a oportunidade de ter outros filhos. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não põe limite à ação de Deus. Não coloque limite na misericórdia, ela é infinita. Deixa Deus ser Deus. E eles tiveram 2 outras meninas depois lindas. E quando ela engravidou de novo, o esposo falou comigo, é um casal espetacular. E ele me disse, doutora Filó, eu só tenho medo de não saber cuidar de menino normal. Compreendem? E aí eu tive uma outra família que teve o primeiro menino com uma síndrome grave, que chama Cornélia Delange.
também já está andando. E eu falei com ela, não pare, vai enterrar o sexta criança agora, que está grávida de gêmeos. Mas nenhum com problema, porque Deus é Deus. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deixa você poder também cantar aquilo que Deus fez por você. Não se esconda dele. Hoje Ele veio ao seu encontro, porque Ele quer transformar a sua história. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer. Nós não confiamos nesse amor que é incondicional. A gente acha que Ele não vai me dar aquilo que eu quero. Mas preste atenção. Se Ele me ama, como eu creio, estou falando com vocês, Ele vai te dar alguma coisa que vai te fazer infeliz? Sim ou não? Então tenha coragem de dizer a Ele, eu vou te entregar a minha história. E o Senhor pode fazer o que quiser. Damos conta? Mentira, gente. Mentira. Damos conta não. A gente vai pôr um monte de cláusula, fala, só pode fazer desde que, se o Senhor não me mudar de, ao quanto confiamos, ao quanto nos abandonamos, é pouquinho. A gente dá um passinho e fala, mas o senhor está vendo direitinho? O senhor está vendo que eu posso cair? Nós temos que pedir a Deus uma graça. Eu já falei de tantas graças que a gente tem que pedir, mas tem uma que a gente tem que pedir a Ele. É a infância espiritual. Qual que é a marca da criança na infância? Até 5 anos de idade. Então aquela criança de 2 anos, mesmo eles sendo terrivelmente levados, mas ele tem uma coisa apaixonante que é a confiança. Ele te dá a mão, se você anda, ele anda. Se você para ele, e ele te pergunta por que você parou, ele fica parado. Isso a gente tem que fazer com Deus. A gente tem que dar a mão, e se ele andar, a gente anda. Se ele falar, agora para, a gente para. Ele não te deve nenhuma explicação. Eu falo com ele, Jesus, o Senhor é o único que pode falar comigo assim, Filó, corre até lá. Se no meio do caminho o Senhor falar, pode voltar, o Senhor não me deve explicação, eu tenho que voltar calada. Porque a confiança tem que ser incondicional. Nós ainda temos que aprender com Santa Teresa, que dizia, não, Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, falava, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele me tira. Imaginou chegar nisso? Porque nós queremos brigar com tudo que Ele não nos dá. Teresa agradecia por tudo que Deus tirava. O dia que a gente aprender a confiar no amor dEle, cada coisa que Ele não nos der, nós vamos falar, obrigado, Senhor. Se fosse bom, o Senhor teria me dado. O Senhor não me deu porque aquilo não ia fazer bem para mim. Que dia que nós vamos ter essa confiança incondicional? Já imaginou como é que a vida vai ser leve? Você já levanta, está nas mãos dEle e fala, do jeito que o Senhor levar o dia hoje, está tudo certo. Por quê? Porque eu estou nas mãos dEle. E Ele me ama de forma incondicional. Está vendo como é que é difícil descobrir que a gente tem sede de Deus? A gente mascara a nossa fome, a nossa sede, que a gente nunca acha que é dEle. Então a gente é levado pelo mundo para o consumismo. A gente acha que aquilo que está faltando em nós é ter, e nada te sacia. Vive sempre um buraco dentro de você, porque você não aprende a ter uma palavrinha que a gente precisa ter na vida, que chama gratidão. Como é difícil ser grato. Como é difícil aprender a agradecer, porque levantou, porque está de pé, porque pode escolher a roupa, porque ninguém te deu banho. Eu acho isso escandaloso. Ninguém precisar te virar numa cama, te dar um banho. Você come sozinha, você escolhe o que come, escolhe o perfume que você usou, a roupa que você vai colocar. Se você vai trabalhar, você tem trabalho. Se você vai a pé, de carro, de bicicleta, de moto, do jeito que você quiser. Pode imaginar? São tantas coisas. Quando eu termino um banho, eu falo, obrigado pela água quente, tem a fria para temperar, tem shampoo, tem condicionador, tem tanta coisa para usar. Obrigado, é tanto para agradecer, é tanto, obrigado por tanto. E obrigado que eu tenho a fé, obrigado que eu creio que o Senhor transformou a história. Eu creio que na minha miséria o Senhor me usa. Olha que coisa escandalosa, é espetacular.
Isso é espetacular. Obrigado por tudo. Obrigado pela dor que me mostra que eu sou só criatura, somente o Senhor é o Criador. Me dá a graça da humildade, Senhor, a entender que eu sou nada. Eu sou somente o barro que o Senhor moldou. Então me ajuda a permitir que o Senhor seja o meu oleiro. Pega o barro e transforma do jeito que o Senhor quiser. Se a obra não estiver indo bem, quebra. Começa de novo, porque o Senhor é o meu Senhor. Já entendeu o que é isso? Porque é muito fácil a gente olhar esse lugar tão bonito como é a Canção Nova, tem uma paisagem tão linda, uma natureza tão linda, e entender que Deus é o Senhor de tudo isso. Difícil é entender que Ele é o meu Senhor. Difícil é entender que na verdade eu tenho sede dEle. Eu tenho sede de estar com Ele. Eu tenho sede de ser preenchida por Ele. Eu tenho sede de estar tão abandonada que Ele pode fazer de mim aquilo que Ele quiser. Mas quão longe estamos de descobrir isso? Porque o nosso coração está impermeável, está duro. A água bate e volta. Hoje nós temos que pedir a Ele que quebre essa crosta. E fala, me dê um coração manso, Senhor. Me dê um coração humilde, me dê um coração simples. Me ajuda a entender que a única razão da minha vida é o Senhor. Me ajuda a entender. Porque existe a outra coisa pior que pode acontecer na nossa vida, que é o que se chama de assídia. Você encontra com alguém e fala, tudo bem? Ela fala, tudo, engraçado. Está tudo bem mesmo? Está. O que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. Você está com fome de quê? Nada. Você tem desejo de quê? Nada. Então essa pessoa se arrasta pela vida. Tanto faz chover ou fazer sol. Tanto faz receber um prêmio ou perder o prêmio. Sabe quando a gente chama de psicologia do túmulo? A pessoa está morta e esqueceu de deitar. Estou falando mentira? Não ter fome de nada, não ter sede de nada, está errado. É a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, essa tristeza melosa que te leva. Jesus fala assim em Apocalipse, não seja frio, seja quente ou frio. Se você for morno, eu te vomito. Sabe o cristão morno? Não é que ele perdeu a fé, mas você crê em Deus? Creio. Onde é que está Deus, meu filho? Sei não. Ele está lá do outro lado. Eu não estou sabendo, não. Não, meu, ele está aí. Você, hein? Aonde? Você. Sabe aquela tristeza melosa, aquela pessoa que não é que ela perdeu a fé, ela perdeu a paixão por Ele. Ela perdeu o elan, ela perdeu o entusiasmo de ter um Deus que é vivo. Ela perdeu esse entusiasmo. Nós não podemos ter uma fé morna. Nós não podemos ter uma fé que nos arrasta. Não. A nossa fé ela tem que ser contagiosa. E você só se contagia se você entrar em contato com. Eu posso falar do vírus. Você pega o vírus? Não. Você só pega o vírus se você entrar em contato com ele. A fé só vai contagiar se você entrar em contato com aquele que transforma a sua vida. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha. Vocês falam isso na hora da Eucaristia? Vocês falam isso com ele? A hora que o padre eleva a hóstia, vocês falam com ele, Senhor, eu creio que o Senhor está nas mãos desse sacerdote, mas aumenta a minha. Me dá a fé da cananeia, Senhor, aquela que queria só as migalhas. Me dá a fé daquela mulher que sofria de hemorragia, que queria encostar só na ponta do seu manto. Só isso. Eu recebo o Senhor inteiro e saio daqui morto do jeito que entrei. Não é coisa errada. Compreendem? E isso não pode acontecer. Ele falou, dá-me de beber. E eu tenho que falar, Jesus, eu tenho tanta sede do Senhor, que eu nem sabia que eu tinha sede, era do Senhor. Eu sentia que tinha um buraco dentro de mim, tinha um vazio em mim, mas eu não sabia que isso se chamava ausência de Deus. Eu não sabia que a única pessoa que podia completar o meu coração, dar alegria para mim, mesmo quando a situação do mundo está ao inverso. Porque a alegria de Deus, que é a assinatura do Espírito em nós, não depende da circunstância que eu estou
vivendo. Rezar te blinda contra o sofrimento? Blinda. O fato da gente rezar aqui, que significa que nunca mais vamos sofrer? Mentira, né, gente? Passamos por tudo e às vezes até por mais. Mas o que a oração te faz? O que o rezar te dá? A certeza de uma presença. Isso é extraordinário. Quando ele disse, eis que estarei convosco todos os... Ele não pulou dia santo, feriado, sábado, domingo. Todos os dias é todos os... Então, caminhar sabendo que eu caminho sob o olhar de um Deus de amor, tem preço? Não. Pena que a gente perde tanto tempo. Pena que a gente vai vivendo a nossa vidinha, não esquecendo que Ele se importa conosco. Que Ele de verdade é o único que se interessa pela minha dor, pela minha alegria. Ele é o único que eu posso contar uma coisa extraordinária. E Ele é o único que eu posso contar a minha grande dor. Pode ir lá contar para Ele, eu amo e é o Santíssimo, porque eu estou diante de Deus. Deus? Ah, mas é vivo mesmo, pode repetir isso, vocês não estão convencidos disso não. É Deus? Jesus diz naquele livro Ensine Ezo, o dia que vocês acreditarem que eu estou vivo no sacrário, as igrejas não caberão de manhã à noite. Terá fila e há um minuto só para falar com Ele. Aproveita enquanto o povo não acredita e que Ele está à sua disposição. Aproveita, que lá está vazio. Ele fica o dia inteiro sozinho, ninguém vai lá ver Ele. Porque nós temos pressa com outras coisas e não com aquilo que é essencial. Porque ainda não descobrimos que Ele é o Senhor do tempo. O nosso dia, quando a gente está com Ele, tem mais que 24 horas. Porque Ele dispõe do jeito que Ele quer. Vocês têm que fazer essa experiência de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Mas como é que eu vou lá rezar, filó? Eu não tenho tempo. Ele é o Senhor do tempo. E Ele é o único que interessa por mim. Dá-me de beber. Me ajuda, Senhor, a saber que diante do Senhor eu posso chegar e falar, Jesus, vou te contar uma história, como se Ele não soubesse, conta os detalhes, porque Ele tem paciência de escutar. Fala, vou te contar tudo, porque vai que o Senhor não viu tudo, vou te contar. Ele vai te ouvir, porque Ele tem interesse na sua história. Guardem isso. Não existe nenhuma vida que não tenha importância pelos olhos de Deus. É porque o mundo nos valoriza por outras razões. O mundo vai te valorizar se você tiver com o corte da moda, com o sapato da moda, com a roupa da moda, com a grife mais cara, com o carro mais caro, com o status que o mundo valoriza. Deus não, Deus é o único que pode nos ver mal acabado, né? Deus é o único que pode te ver de qualquer jeito. Deus é o único que permanece conosco na alegria, na tristeza, na saúde, na doença até o fim. Ele é o único. Então hoje, se você parou e pensou e falou, gente, será que eu estou vivendo essa fé assim, mais ou menos, que eu falo que é uma água de chuchu rala, tem gosto de nada. É uma fé que não contagia ninguém. Você não tem aquela alegria que as pessoas olham para você e falam, mas o que você viu hoje? Falo, Jesus. Viu não? Eu tive a graça de ver. Viu não? Que dó de você que não viu. Morro de dó. Que pena, não viu Jesus. E esses dias, há uns meses atrás, que a gente estava vivendo um período lá em Belo Horizonte de muita doença respiratória, trabalhando até muito tarde. Um pai falou comigo lá no consultório, doutora Filó, a senhora se importa de me falar qual é a vitamina que a senhora toma? Porque não é possível uma disposição dessa às 11 horas da noite. A senhora toma vitamina? Eu falei, vitamina? Não, senhora, eu entendo se a senhora não quiser contar o que a senhora toma. Eu falei, não tem nenhum problema com isso não, é porque eu não tomo. Ele falou, mas a senhora tomou vacina de gripe? Eu falei, tomei. Tomei a vacina de gripe. Não, mas tem alguma coisa a mais, ué. Eu vi meu filho tossir na cara da senhora. Eu nunca vi
vi só doente esses anos todos. O que a senhora toma? Porque a gente vem cá todo dia, liga para a senhora, está aqui, a senhora está aí animada, atendendo esses meninos o dia inteiro. Nunca vi a senhora doente. E esses dias um menininho de 6 anos, anteontem, falou: tia Filó, você não fica doente nem um dia? Nem um dia você fica doente? Eu falei: está dando tempo, né, gente, ficar doente? Aí eu falei com ele: não, eu não tomo nada de verdade, eu não importo de dizer. Se eu tenho alguma razão, porque eu creio que eu permaneço de pé, eu vou dizer ao Senhor o que é. Eu tenho a graça de receber Jesus todos os dias na Eucaristia. Eu tenho essa graça. Então, aplaudam a Ele, né? Que é vivo, né? É Ele, é Ele. Aplaudam a Ele. Então, eu creio que a proteção é dele. Ele virou para mim e falou assim: ah, é isso? Falei: é esse ar que te faz permanecer aonde você está. É esse ar que te faz permanecer. Porque você não crê. Porque quando você recebe a Eucaristia, você não recebe um pão. Parece pão. Tem gosto de pão. É branquinho como um pão. Ele pode enganar os sentidos externos, mas não da alma. Nós recebemos um corpo, sangue, alma e divindade do nosso Deus. O dia que acreditarmos nisso de verdade, que você acaba de comungar e você é o sacrário, que você a partir dali tem Deus vivo em você, quem pode te parar? Quem pode? Quem pode te deter em algum lugar? Ninguém. Ao dia que descobrirmos que somos filhas amadas, qual é o problema que você tem? Nenhum. Ao dia que vocês entenderem que esse Deus Todo-Poderoso tem sede da sua história, tem sede de você, e que Ele quer pegar a sua vida e fazer algo absolutamente extraordinário com a sua vida, e que alguém falar: mas como isso? O que aconteceu? Fala: não sei não, deixei que Jesus agir. Deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua história. Deixa Ele poder transformar a sua vida. Ele fala com a samaritana: ah, se você soubesse quem é que te pede água. Quem é que te pede de beber? Água não. Quem é que te pede de beber? Você que diria a Ele: dá-me de beber, Senhor. Dá-me essa água viva, para que de dentro de mim transborde rios. Ah, se a gente soubesse diante de quem a gente está todos os dias. Ah, se a gente tivesse noção desse Deus de tanto amor que desce até a gente, que veio até aqui hoje, que se antecipou a cada um de nós, porque tem muito mais sede de nós, tem muito mais desejo de transformar a nossa vida que nós temos, que nós estamos acostumados, parados na nossa rotina. Já sabemos quantos passos eu vou até o poço e volto até o poço. Deus falou: oi, eu vou quebrar a sua rotina. Você permite? Fala: bem, mais ou menos. Só vai fazer o quê? Direitinho, conta para mim. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Nós estamos a gente quer engessar Deus. E quando a gente quando Deus muda a sua história no meio do dia, você fala: uai, é espetacular. Deixa Deus te surpreender. Esteja aberta para o que Ele te vier trazer na sua história e na sua vida. Deixa Deus ser saciado com a sua história. Hoje nós estamos aqui para fazer o inverso. Hoje somos nós que vamos saciar o coração de Deus. Deus tem sede de nós, muito mais que nós temos sede dele. Nós já estamos no mês de agosto. Por que eu falo que a gente tem pouca sede de Deus? Quanto do dia de vocês até agora
Vocês aumentaram no tempo em oração, em adoração, em oração do terço, em assistir à Santa Missa. Melhor não perguntar, né? Deixa para lá. Não é? Deixa para lá, Filó. E a missa domingo já está uma luta. Por que a gente não consegue progredir na nossa caminhada espiritual? Por quê? É a gente que é mole? Também, né? A preguiça espiritual não tem que me põe doida. Por quê? Porque a nossa vida espiritual é o encontro da liberdade com a graça de Deus. Então eu falo, Jesus, só me dá a graça da missa? Então é a sua liberdade, ok? E a gente caminha desse jeito, né? A gente põe o pé e Deus vai pôr no chão. Eu vou pôr no pé e Deus vai pôr no chão. A nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Eu tenho que pedir. Ele não vai te julgar dentro da igreja todos os dias. Eu tenho que pedir. Quando eu pedi a ele, foi durante uma missa, uma santa missa. Quando o padre elevou a Eucaristia, eu falei com ele, Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, eu preciso de uma graça. Eu preciso da missa diária. Me dá a graça. Eu preciso encontrar com o Senhor só sábado e domingo, está muito pouquinho. Eu vou para o seu hospital todo dia. Eu tenho que pôr menino para morrer no colo de mãe. Eu tenho que batizar menino. Eu tenho que sustentar aquelas mulheres na fé. Eu vou dar o que se eu não tenho? Me ajuda, eu não posso ter dúvida que tem uma história que nos espera. Não posso ter dúvida que tem um pai que me espera. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter dúvida que existe, que a morte não tem a última palavra, que ela só tem a penúltima palavra na nossa vida. Eu não posso ter dúvida disso, não, eu não vou ficar de pé. Que eu tenho que chorar com uma mãe e tenho que rir com a outra mãe que está saindo com o filho de alta. Então, só de 2 vezes não tem jeito. Mas deixa eu lembrar para o senhor uma coisa. Meu dia começa às 7. Eu tenho que bater ponto às 7. E o senhor sabe que nós não temos horário para encerrar. Porque às vezes as crianças não têm hora para adoecer. Você está achando que vai embora, uma mãe liga e fala, está com dor de ouvido, fala, vem. Ou o seu hospital liga que está acontecendo alguma coisa, então você volta. Não tem hora para encerrar. Então eu preciso de um padre super animado, eu tenho que começar o dia às 7. E tem um outro detalhe, tem que estar no caminho da Santa Casa, porque eu não posso atrasar. Poucos detalhes, né? Mas você está falando com quem? Com o Senhor, o dono de todas as... Vocês acreditam nisso? É real isso, gente, isso é real. E falei com ele, agora tem mais um detalhinho. Eu quero receber um recado seu. Só manda um recado, eu estou esperando. Isso foi a missa de domingo. Segunda-feira, nada. Quando eu fui rezar de noite, falei, bonito, hein? Fiquei esperando o senhor o dia inteiro. Trabalhei o dia inteiro esperando. Cadê o recado? Cadê o recado? Cadê o recado? Jesus, eu vou repetir para o senhor. O senhor não precisa de mim. Eu não vivo sem você. Me ajuda. Me ajuda. Por favor. Por favor, eu preciso da Eucaristia todos os... Eu preciso. Eu preciso sovar comigo para o CTI todos os dias. Não é mole aguentar dor e sofrimento. Não é fácil, a não ser uma missão que o Senhor me deu. Me ajuda. Aí na terça-feira, eu tenho um grupo de oração. Toda terça-feira, anos e anos e anos. E as freirinhas já tinham me dado a chave da capela, que eu morei com elas. E quando eu estava fechando a capela, chegou uma senhora, que é dentista, a Marta. Deve ter sido a última vez que a Marta foi ao grupo de oração. Ela olhou para mim e falou assim, ô Filó, você sabia que tem missa todos os dias às 6h30 no colégio Arnaldo? Falei, como é que é? Abracei ela inteira. Ela falou, o que você está me abraçando? Eu falei, eu sei que eu estou abraçando, não. É Jesus em você. E a partir daí, os padres brincavam que a missa era de 6h30 até 6:50. Eles falavam, a gente conhece a turma que vai trabalhar. Vocês ficam com um pé dentro da igreja e o outro lado fora, esperando a bênção para sair tudo correndo. E é assim mesmo até hoje. Porque todo mundo tinha um compromisso às 7h. Mas primeiro era alimentado, nutrido pela palavra, por Ele. E aí quem te cerca? Ninguém. Aí não te cerca ninguém.
Aí alguém falava, recentemente alguém falou lá no CTI, por que a Filó vai chegando aqui no hospital, vai desligando os remédios, fala, não precisa, não precisa. Uma chefe falou assim, é porque atrás da mão dela tem outra mão. Compreendem? Compreendem. Hoje, quando eu venho contar para vocês a história da samaritana, eu posso falar para vocês o que ele fez, o que ele fará com você. Ele fará coisas extraordinárias, mas se você se entregar, se você tirar qualquer ressalva e falar, eis-me aqui, Senhor, me ajuda como Nossa Senhora a falar, eis-me aqui, faça comigo aquilo que o Senhor sonhou. Eu tenho um medo tão grande que eu falo com ele, Jesus, o Senhor presta bem atenção em tudo que eu falo com o Senhor, porque quando eu chegar lá na hora da minha morte, que eu estiver diante do Senhor, o Senhor falar comigo, Filó, não era isso que você tinha que fazer, era aquilo, eu falar, não é possível, porque o dia inteiro falando com o Senhor, Jesus me mostra o que é para ser feito. Não me deixe, eu falo com ele, passar ao largo da vida verdadeira. Não me deixe, Senhor, ser enganado, iludido, achando que esse é o caminho e é outro que o Senhor quer. Então eu falo com ele, me ajuda nesse caminho que eu sou cega, surda, coxa, muda. Seja a luz que me conduz. Porque muitas vezes a minha vida espiritual é somente pegar a minha mão, dar para ele, fala, me dá a mão, que se o Senhor me der a mão, eu não terei medo de caminhar. Vão comigo. Quando eu não estou enxergando nada, eu falo com ele, Jesus, para onde é para ir, porque eu não sei. Enquanto o Senhor não falar, eu vou ficar parada. Mas eu não preciso saber o caminho. O Senhor não tem que me dar satisfação. Apenas conduza. Porque eu sei que o Senhor tem sede de mim, sede dessa história que vai transformar. Então eu falo, Jesus me cura de ser grande, me cura de ser grande, me cura de achar que eu sei as coisas. Eu não sei de nada, eu não sei do próximo segundo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então me ajuda a cada coisa que acontecer, mesmo que eu não entenda, te agradecer e falar, obrigado, Senhor. Jesus, aconteceu isso, eu não estou entendendo. Obrigado, porque eu sei que por causa do seu amor, o Senhor está me protegendo e me guardando de algo que eu não sei. Mas é o seu amor que me protege, que me guarda, porque o Senhor me quer eternamente com o Senhor. Isso é extraordinário. Saber de verdade que nosso Pai do céu espera por cada um de nós. Me ajuda a acreditar nisso de verdade, que o Senhor me espera. Tira meu medo de cada coisa que eu tenho que viver. Tira o medo. Hoje nós estamos aqui para tirar, para que Deus nos liberte, para que Ele nos revele aonde estamos parados, aonde estamos enterrados. Hoje Ele veio para nos ressuscitar, nos libertar de tanta coisa que não nos deixa beber daquela fonte que de verdade vai gerar vida em nós. Quanta cisterna rota nós estamos abrindo que não retém água. Nós queremos essa água que mata a nossa sede. Nós queremos gastar o nosso dinheiro com aquilo que nos sacia, e a única coisa que nos sacia é Deus, e Ele ainda é de graça. Ele é de graça. Aproveite quando Ele estende a sua mão. Aproveita, porque Ele está aberto, nos espera. Deus espera por cada um. Dá-me de beber, dá-me, Senhor, dessa fonte, dá-me essa água viva. E Jesus fala, chame o Espírito Santo várias vezes ao dia. Jesus nos orienta através do Imaculado Coração da minha mãe. Chame várias vezes, para que vocês possam ser orientados, para que de verdade o Espírito vos conduza. Porque quantas coisas a gente toma decisão e toma decisão errada, porque não rezamos, porque não acreditamos que de verdade Deus está com um interesse absoluto na minha vida, e que a minha sede, que a minha vida sacia a sede dele. Jesus repete de novo que tem sede de nós lá na cruz, e ele fala, tenho sede. E aí eles pegam e dão fel para ele.
Quantas vezes nós fazemos isso? Ele fala, tenho sede, e a nossa ingratidão. Quantas vezes a gente dá as costas para ele e fala, até aqui o senhor vem, daqui para frente eu vou sozinha, tá? Quantas vezes a gente cola umas páginas do evangelho e fala, até aqui Deus dá palpite, daqui para frente eu vou sozinha. Daqui para frente eu vou sozinha, porque aqui, Senhor, eu quero. Não tem isso? O quanto é difícil, né, gente? O quanto é difícil na nossa vida a gente sair do centro e deixar que outro tome o centro. E esse outro tem nome, é Jesus. Somente Ele pode ser o centro. Eu falo, Jesus, eu gostaria tanto disso, mas isso está de acordo com o que o Senhor quer para a minha vida? E isso vai gerar vida em mim ou gera morte? Porque às vezes eu falo, mas eu quero, igual o menino birrento que fala, eu quero. Presta atenção, quantas coisas na nossa vida nós estamos amarrados, porque eu quero. Então eu quero que seja desse jeito, dessa forma, e se Deus não me der desse jeito, Ele não me ama. Não é assim que a gente faz com os filhos? Deus só tem sim para nós. Mas a gente só quer aquele primeiro sim que eu vou falar. Que você fala assim, você me dá uma cocada? Você fala, oi, agora aqui, ó, que delícia. Esse que é o Deus que a gente quer. Mas se a criança chega perto de você e fala, mãe, deixa eu tomar o sorvete agora. Você fala, você vai tomar, mas primeiro você vai almoçar. E nós somos assim, Deus fala, te dou. Primeiro isso, depois a outra coisa. Mas tem uma terceira que você fala com ele assim, Senhor, só me dá eu queria um Honda, só me dá um Honda. Ele fala, não, te dou. Mas eu te dou, não um Honda, eu vou te dar um Jaguar. É só uma questão de tempo. Você espera só um pouquinho. A gente confia para isso. Fala, não, Jesus já está pronto, já está na hora. É a nossa impaciência. O tempo de Deus é diferente do nosso. Às vezes ainda não chegou aquilo que você pediu, porque Ele está te preparando para você receber. E você ainda não está pronto para receber aquilo que Ele tem guardado para você. Talvez hoje seja o dia que você vai começar a perceber que a sua vida, mesmo que a mais esquecida, importa a Ele. Ele tem sede e Ele veio aqui por cada um. Por cada um. Por cada uma Ele veio. Ele veio te buscar porque você é importante. Ele veio te buscar porque Ele quer dizer ao seu ouvido, eu te amo. Não como o mundo te ama. Eu te amo de um jeito incondicional. Mas quando alguém fala para nós que nos ama, a gente não sabe o que faz, né? Onde é que a gente põe a mão, para onde que a gente olha? Porque a gente ainda não consegue se lançar nele e falar, mas eu também te amo demais. Vocês falam isso com Ele todos os dias? Tem que falar. Porque para Deus só existe hoje. Todos os dias eu preciso repetir a Ele que eu pertenço a Ele e somente a Ele. Todos os dias eu preciso dizer ao Senhor, Senhor, eu sou sua. E que seja feito por hoje, somente hoje, a vossa santíssima vontade. Então me ajude, peça a seu anjo da guarda, não me deixe pecar. Não me deixe fazer algo que vai entristecer o coração de Jesus. Mas me ajude. Me ajude com a minha vida tão simples a matar a sede dEle, para que eu seja inteira dEle, somente para Ele. Quando a gente reza o terço da Sagrada Face, quantos de vocês rezam a Sagrada Face? Pouca gente? Pouca gente sabe que na terça-feira a gente reza o terço da Sagrada Face? Que foi um pedido dEle? Vocês não conhecem esse terço? É lindo! Essa devoção é linda. Santa Teresinha do Menino Jesus também tinha essa devoção. Eu rezo esse terço todas as terças-feiras. E ele fala, tudo que você pedir pela minha Sagrada Face, eu te concederei. E quando a gente termina o terço da Sagrada Face, a gente faz uma declaração de amor a Ele, que a gente fala com Ele. Ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada ame além de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Aí eu falo com ele, Jesus, o senhor prestou bem atenção no que eu falei? Prestou.
Só viu a distância que eu estou da frase que eu falei para que eu consiga viver isso, Jesus. Porque eu preciso de graça sobre graça. A nossa conversão, ela é diária. Todos os dias nós seremos tentados a abandoná-lo. Todos os dias. Todos os dias as pessoas iriam olhar para você e falar: você reza? Você fala, você não, por isso que você é triste. A gente que reza tem essa alegria insuportável. Porque as pessoas falam: gente, por que essa pessoa é tão feliz? Tem que ter uma razão. Ela é Jesus, a razão da minha alegria. Porque Ele me ama, mesmo assim, pequenininha, miudinha. Sim, essa vida esquecida, sim, mas para Deus não é esquecida. Mesmo a vida daquela criança que está deitada numa cama, que aparentemente não vale nada, ela é importante para Deus. Então guarda uma coisa: quando Jesus vem ao nosso encontro, dizer que a sua vida interessa a Ele e que Ele tem sede de você, que Ele nos dê a graça hoje de entender a nossa sede espiritual, entender que temos sede dEle, que Ele nos dê a graça de procurarmos por Ele todos os dias da nossa vida, que Ele nos ajude a buscarmos por Ele e entender que a razão maior da nossa vida, por tudo que a gente busca na nossa vida, é estar um dia diante dEle. E não precisar de abaixar os olhos diante dEle, mas olhar nos olhos dEle e poder dizer: pela sua graça, eu creio que cumpri o papel que o Senhor me deixou lá. Porque cada um de nós, nesse projeto fabuloso que é o plano da salvação, cada um de vocês tem um papel que é único. Toda vida tem uma importância para o Senhor. Filó, mas qual é o meu papel? Às vezes é só fazer bala, só fazer bolo. A outra é bordar, a outra é costurar, a outra é emendar. Cada um tem um papel que não será substituído. Pergunte a Jesus hoje: Jesus, hoje eu entendi que o Senhor tem sede de mim, e eu ainda nem tinha percebido que eu tenho sede do Senhor, que eu preciso do Senhor todos os minutos da minha vida para falar: vai para a direita, vai para a esquerda, não saia daqui, faça assim, faça assado. Tudo a gente precisa de pedir a Deus que nos mostre, porque sem Ele a gente não enxerga nada, mas é nada. Então eu quero contar um caso para vocês já devem ter ouvido. Tem mais de 30 anos, certamente, que a gente operou um bebê que chegou para nós de uma cidade do interior. E essa bebê chegou atrasada porque ninguém percebeu que o neném era roxinho. Ninguém percebeu. Então é tão interessante porque tem foto do neném na banheirinha cor-de-rosa, completamente roxo, e ninguém viu. Até que chega aquelas visitas que ninguém gosta, né? E fala assim: vocês não estão vendo que esse menino é roxo? Aí as mães ficam mordidas, quer matar a visita, falar: como que você põe defeito no meu filho, né? Mas o menino era roxo. As arterinhas do coração dele nasceram trocadas. Chama transposição das grandes artérias. Isso é gravíssimo, mas depois do Jatene, a cirurgia maravilhosa, as crianças têm vida normal. E essa criança chegou para nós, a mãe era professora. E essa neném operou, a cirurgia foi um sucesso. E eu ficava sempre no hospital todos os dias pela manhã, como ainda fico. E aí eu estava no hospital à tarde trabalhando, os plantonistas me ligaram e falaram: Filó, a menininha está piorando. Eu falo: como? Nós deixamos ela ótima. Filó, tem alguma coisa errada acontecendo, que ela está piorando. Eu falei: pois vocês dão um jeito de deixar ela boa, porque eu não tenho como sair daqui, o consultório estava uma loucura. Eu falei: eu não tenho como sair. Eu acredito que eu termino que às 11 da noite. Depois das 11 eu chego. Mas vocês vão manter esse menino vivo. E realmente eu terminei o consultório, era um pouquinho mais de 11 horas. E aí eu peguei o carro e voltei para o hospital, meu consultório é pertinho do hospital. Voltei para o hospital, eu voltava tanto que eu já tinha autorização da diretoria para pôr o carro junto com as ambulâncias. Porque era um lugar que não ficava tão escondido, e de noite, de madrugada, a região de hospital é uma área de muito risco, né? E aí quando eu entrei, eu falei com Jesus: presta atenção, olha bem aqui para o Caco, olha bem. Eu não devo ter 2 neurônios pensando, Jesus. Eu não sei o que eu quero, se eu quero comer, eu não sei se eu estou mais cansado, se eu preciso de um banho, se eu preciso comer, eu não sei nem o que eu estou precisando nesse momento. Mas então nem vou de elevador, eu vou de escada para me rezando.
o neném está ruim, você escutou? Escutou. Tem certeza que escutou. Eu já falo e já respondo por ele. Então, o Senhor, eu vou chegar lá. Me mostra o que essa criança tem, para que a gente possa resolver e eu possa ir embora. Porque daqui a pouco eu já tenho que estar aqui de novo. Preciso dormir só um pouquinho, Tomar um banho e dormir um pouquinho. Me ajuda, me mostra. Porque eu estou exausto, eu estou em exaustão. Aí eu cheguei, fui lavar a mão, o CTI estava naquele alvoroço, o pessoal estava desorientado. E eu estava lavando a mão calada. Aí o pessoal falou, o que está acontecendo? Aí uma técnica falou assim, vocês não entenderam que ela está rezando? E eu estava rezando, falei, Jesus, vamos lá, meu filho. O senhor está com os neurônios todo em dia, eu não estou não, vamos lá. E eu cheguei diante daquele nenenzinho de 3 quilos, né? Tanta coisa ligada, tanto remédio. E o pessoal, eu falei, gente, espera só um pouquinho que eu vou... Mas nós já conferimos tudo, o que você está conferindo de novo? Nós já conferimos tudo, Filó. A supervisora falou, a médica falou, nós já olhamos tudo. Eu falei, eu sei que vocês já olharam, eu vou olhar de novo. E fui olhando coisa por coisa ligada na criança, coisa por coisa. Quando de repente Jesus mostrou, né, o que era. Aí eu chamei todo mundo e falei, vem cá. Não é possível que você já descobriu o que é, que nós estamos aqui o dia inteiro e você acabou de chegar. Falei, mas é porque vocês não entenderam quem que mostra. Ontem eu falava com você, só tem um colírio que abre os nossos olhos. E esse colírio tem nome, está lá em Apocalipse, é Jesus. Falei, olha bem aqui, é muita coisa ligada nessa criança. Olha, essa torneirinha ficou ligada ao contrário. Em vez de ir para o menino, está misturando tudo e não chega nele. Não é possível. Checa o que eu estou falando. Oh, mas como que ninguém viu? Porque só tem um que vê. E a gente precisa pedir a Ele que nos mostre. Sem Ele ver, nos mostrar, não somos capazes de enxergar nada, nem diante do óbvio. É essa humildade que nós precisamos de ter. Senhor, que bom que a minha vida te interessa. Que bom que a minha vida custou sangue, Jesus. Me ajuda. Me ajuda a entender o meu papel nesse plano da salvação. Me ajuda. Me ajuda a me colocar à sua disposição. E me dá dessa água, Senhor. Me dá dessa água viva que venha lavar a minha vida, tirar a minha imundície, Senhor. Me ajuda a ser menos indigna de um Deus como o Senhor. Me ajuda a entender que a minha história, ela tem importância. Coloca a minha vida no lugar certo. Que a partir desse encontro seja a minha hora sexta. Que seja um encontro tamanho entre a criatura e o Criador. Que a gente possa se sentir tão amado pelo Senhor. Tão profundamente amado, até a raiz do meu cabelo, que a menor situação da minha vida, ela tem importância capital para o Senhor. Me ajuda a compreender isso, e que eu saia desse retiro completamente transformada, mas somente por um amor que só quer nos transformar para o melhor, que Ele seja esse oleiro no barro, e nos faça no molde que Ele sonhou. Nós não estamos nesse mundo, mulheres, para mendigar nenhum amor. Deus não nos fez mendigo de afeto. Nós somos amados incondicionalmente por Deus. Não aceitem menos do que isso. Você não é mendiga de nada. Você é filha do Altíssimo. Levanta e anda. Lá sabendo que você tem um Deus que te ama. Não aceite nada inferior a isso na sua vida. Olhe a sua história, o seu valor, e caminhe sabendo que quem te conduz é o nosso Senhor. Louvado seja.